A neve caía densamente sobre as ruas cintilantes do centro de Munique naquela véspera de Natal. Marcus Berger estava em frente ao alto edifício de vidro da sua empresa de investimentos, apertou o casaco azul escuro que lhe assentava na perfeição e viu os últimos colegas a entrarem rindo na festa. Aos 38 anos, ele havia subido na carreira, passando de simples analista a presidente do conselho da Berger Capital Group. Riqueza, prestígio, sucesso, tudo o que ele havia se proposto a alcançar ali havia se tornado realidade. E ainda assim, ele se sentia vazio. O seu motorista havia se oferecido para levá-lo para casa, mas Marcus o dispensou mais cedo. "Passe a noite com a sua família", disse ele. Ele próprio já não tinha companhia para quem voltar. A sua ex-mulher tinha se mudado para Hamburgo com a sua nova família. A sua filha Cara, de 8 anos, passava o Natal com ela. O apartamento na Maximilianstrasse, com os seus móveis caros e a vista sobre as luzes da cidade, estava silencioso como um museu. Marcus enfiou as mãos nos bolsos do casaco e começou a andar. Flocos de neve colavam-se ao seu cabelo, enquanto passava por lojas onde as pessoas compravam presentes apressadamente, por crianças que corriam rindo pela neve com casacos grossos. Todos pareciam pertencer a algum lugar, menos ele. Quando virou numa rua lateral mais tranquila, viu-a. Uma jovem mulher, talvez com cerca de 25 anos, ajoelhada ao lado de um contentor. O seu casaco claro estava sujo, o capuz de uma camisola desbotada cobria-lhe a testa. Ela vasculhava cuidadosamente os sacos do lixo, como se estivesse à procura de algo valioso. Marcus parou. Algo nessa cena, o contraste entre a delicadeza do rosto dela e a desolação ao seu redor, tocou-o profundamente de forma inesperada. Ele aproximou-se e, quando ela o notou, levantou a cabeça. "Feliz Natal", disse ela baixinho, com a voz calma, quase orgulhosa. Ele piscou os olhos, surpreso. "Feliz Natal." "Tudo bem." Um sorriso fraco passou pelo rosto dela. Essa é uma pergunta difícil na véspera de Natal. Ele viu as mãos vermelhas e rachadas dela. "Posso ajudá-la? Há um abrigo para sem-abrigo nas proximidades. Não estou à procura de comida", interrompeu ela de forma amigável, mas firme. "Estou à procura de algo que perdi." Ela levantou-se, a neve a cair do seu casaco. "Eu morava numa pensão a algumas ruas daqui. Tudo o que eu possuía estava num saco do lixo. Quando voltei hoje depois do meu turno, eles simplesmente o colocaram lá fora. Pensaram que era lixo." Marcus sentiu um aperto no peito. "O seu turno?" "Eu trabalho numa lavandaria em Sendling. O chefe não faz muitas perguntas e isso é bom para mim." Ela voltou-se novamente para o contentor. Tudo estava lá dentro. As minhas roupas, a última foto da minha mãe e a Bíblia dela. "Como se chama?" Marcus perguntou baixinho. "E Sophie?" "Sophie Albrecht. Eu sou Marcus." Ele olhou para os sacos de lixo, depois para o relógio. "Quase 21 horas. Há quanto tempo está à procura?" 3 horas. Talvez mais." A voz dela falhou um pouco. "Hoje recolhem o lixo mais cedo por causa do Natal. Já percorri todas as ruas, mas as suas palavras cessaram. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Essa Bíblia era a última coisa que me restava." Marcus deu um passo à frente. "Não é uma coisa, Sophie, é uma lembrança." Ela enxugou o rosto com a manga. "Sinto muito. Você precisa ir para outro lugar." Ele olhou para si mesmo, o tecido caro, os sapatos brilhantes, e então para ela, gelada e exausta. "Não", disse ele calmamente. "Acho que estou exatamente onde devo estar." Ele tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela. "Está com frio. Vamos descobrir isso juntos." "Quer vasculhar o lixo?" perguntou ela perplexa. "O seu casaco custa mais do que o meu salário anual." Marcus sorriu fracamente. "Então está na hora de ele fazer algo útil." Ele pegou no telemóvel. "Conheço alguém na recolha de lixo. Vamos descobrir para onde o lixo foi levado." E assim começou uma estranha viagem pelas ruas cobertas de neve. Dois estranhos, unidos pela perda e pela esperança, à procura de algo que não se pode comprar. Durante 2 horas, percorreram quintais cobertos de neve e vielas frias. Marcus telefonava, enquanto Sophie o conduzia de contentor em contentor. O seu assistente não compreendia o mundo, quando o chefe, normalmente tão controlado, na véspera de Natal, de repente quis saber os percursos do lixo de Munique. E, no entanto, em poucos minutos, Marcus descobriu para onde o lixo daquela zona era levado. O centro de eliminação de resíduos no norte da cidade.
Você realmente tem contactos, murmurou Sophie, enquanto estava sentada no carro. O Mercedes preto rodava quase silenciosamente pela neve. Ela parecia perdida no casaco dele. Os seus dedos agarravam um velho lenço de pano. Contactos? Sim, disse Marcos pensativo. Mas às vezes tudo isso parece um aprendizado. Por que faz isso? Perguntou ela de repente. Não me conhece. Ele manteve o olhar fixo na estrada. Tenho uma filha, Cara, 8 anos. Este ano ela está com a mãe. A minha ex-mulher casou-se novamente. Um bom homem. Eu estava raramente presente. Isso não responde à minha pergunta. Ele sorriu fracamente. Talvez responda. Criei muita riqueza e, ao mesmo tempo, perdi o mais importante. Hoje, procura algo valioso no lixo. Eu também. Sophie ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto lá fora o vento soprava neve pela rua. Vocês poderiam comprar tudo o que quisessem. O que lhes falta? A voz de Marcos era baixa, quase um sussurro. Sentido, proximidade e a sensação de ter significado novamente. O centro de reciclagem estava quase vazio, apenas uma única lanterna acesa sobre a entrada. O segurança, que o advogado de Marcos tinha convencido, abriu o portão. Tem exatamente 1 hora, disse ele, olhando com desconfiança para as roupas sujas de Sophie e o carro caro de Marcos. O salão cheirava a metal e papel molhado. Trabalharam em silêncio, lado a lado, com as mãos enfiadas em sacos frios. Marcos, que vestia a sua camisa, logo ficou cheio de manchas, mas isso não o incomodava. Enquanto procuravam, Sophie contou a sua história de ter crescido numa pequena cidade na Baixa Saxônia, da doença da sua mãe, das contas impagáveis, da perda da casa, do namorado que a roubou e a abandonou, e de como ela tentava se reerguer desde então. E em algum momento ela perguntou: como se perde tudo quando se tem tudo? Marcos suspirou. A gente acredita que o sucesso traz felicidade, mas o dinheiro não substitui um sorriso quando a própria filha pergunta por que o pai nunca está presente. Sophie acenou lentamente com a cabeça. Então esteja presente agora. Nunca é tarde demais. Ele olhou para ela, para a sua determinação apesar de tudo. De repente, ela rasgou o saco seguinte, ofegou e parou. Aqui, isso é meu. Ela tirou um saco plástico molhado e abriu-o com os dedos trêmulos. Dentro havia uma pequena caixa de joias, uma pilha de roupas encharcadas e, finalmente, um velho livro de couro. A minha Bíblia, sussurrou ela. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Ela apertou o livro contra o peito, como se estivesse vivo. Oh Deus, eu a recuperei. A garganta de Marcos ficou apertada. Ele já tinha visto muitas coisas caras na vida, mas nunca algo com tanto valor real. Obrigada, ela sussurrou. Sua voz era quase inaudível. Sophie, disse Marcos baixinho, o que você vai fazer agora? Onde vai dormir esta noite? Eu vou encontrar algo. Sempre consegui, de alguma forma. Ele levantou as mãos em sinal de rendição. Não estou a oferecer compaixão, apenas calor humano, um apartamento, um quarto de hóspedes. Para esta noite, sem riscos, sem condições. Ela olhou para ele por um longo tempo, depois acenou lentamente com a cabeça. Não sei por que confio em vocês, mas obrigada. Marcos sorriu cansado. Talvez porque ambos perdemos algo hoje e ambos encontramos algo. O diner na esquina estava quase vazio quando eles entraram. Um garçom idoso colocou 2 fatias de torta de maçã e 2 xícaras de café fumegante na mesa. Ambos pareciam exaustos. Ela com seu casaco grande demais, ele com lama nas calças e mãos frias. Mas, pela primeira vez naquela noite, os dois sorriram. Então Marcos começou. O que você fazia antes? Sophie olhou para a xícara. Estudei administração por 2 anos. Então a minha mãe adoeceu. Tive de desistir. Depois, uma coisa levou a outra. Ela encolheu os ombros. Sempre quis trabalhar num escritório, num lugar onde me sentisse útil. Marcos pousou o garfo. Preciso de uma nova secretária a partir de janeiro. É um emprego a sério. Contrato, salário, segurança. Sem piedade, apenas uma oportunidade. Sophie pestanejou, como se achasse que ele estava a brincar. Você nem sabe se eu sou capaz. Eu vi como vocês criaram um sistema em 3 horas para vasculhar toda uma rota de lixo, disse Marcos calmamente. Vocês têm organização, inteligência e coragem. Isso é o suficiente para mim. Ela riu baixinho, com lágrimas nos olhos. Você é louco.
Talvez, ele admitiu, mas às vezes as melhores histórias começam com loucura. Ele recostou-se. Fique na sala de hóspedes esta noite. Amanhã vamos comer juntos e depois conversamos mais. A manhã seguinte amanheceu silenciosa em Munique. Marcos acordou, ouviu barulhos vindos da cozinha, um zumbido, um cheiro de café. Quando saiu, Sophie estava lá. Roupas limpas, cabelo preso, uma chávena na mão. Ao lado dela, na bancada, estava o velho livro seco, a sua Bíblia. Feliz Natal, disse ela gentilmente. Ele pegou na chávena com um sorriso sincero nos lábios. Ontem falei com a minha filha no telefone. Ela quer que eu vá visitá-la amanhã. Vou lá e desta vez vou ficar mais tempo. Sophie acenou com a cabeça. É o que deve fazer. Sentaram-se e olharam pela janela para os flocos de neve a dançar. Não era um encontro, não era um romance. Eram apenas duas pessoas que se encontraram num momento decisivo das suas vidas. Nos meses seguintes, Sophie floresceu. Começou a trabalhar na Berger Capital, era organizada, confiável e inteligente. A empresa de Marcos ganhou em coração, não apenas em eficiência, e ele próprio começou a mudar a forma como trabalhava. Menos turnos noturnos, mais fins de semana com Clara. Um ano depois, ele estava sentado numa grande sala entre estudantes eufóricos. No palco, Sophie estava com uma toga preta e um sorriso que enchia toda a sala. Cara, agora com 9 anos, acenava animadamente ao lado dele. Pai, está a vê-la? Ela conseguiu. Sim, sussurrou Marcos, com os olhos brilhantes. Ela conseguiu. Sophie olhou na sua direção e sorriu. Entre eles não havia uma história de amor. Era algo mais profundo, um reconhecimento mútuo. Duas pessoas que antes estavam perdidas e aprenderam que, na vida, às vezes é preciso passar pela lama para encontrar o que há de mais valioso. Naquela noite, quando Marcos e Clara voltavam juntos para casa, a neve caía novamente sobre a cidade. Clara pegou na mão dele. Pai, estou feliz por teres encontrado a menina Sophie naquela época. Ele sorriu. Eu também, minha querida. Eu também. Porque no fundo do seu coração, Marcos sabia que Sophie não era quem tinha sido encontrada. Os dois tinham se descoberto um ao outro. No meio da neve, no meio da escuridão, tinham encontrado o maior presente que existe.